Bom, gente, eu vou dar uma acompanhada aqui também, um pouco no texto, para eu não me perder, tá? A ideia dessa apresentação é um pouco situar, né, o contexto de trabalho do leitorado no Chile, em específico na Universidade do Chile, pensar as particularidades e potencialidades desse contexto e também pensar em estratégias de difusão cultural nesse contexto, aproveitando o espaço de sala de aula e de atividades avaliativas realizadas nos cursos de literatura, né? Bom, então, a escolha do Chile, né, como um país a realizar o leitorado, ela vem acompanhada, como para muitos de nós, com certas expectativas, né, sobre o que quer dizer trabalhar em determinados países, né. No meu caso específico, acho que a principal era que era um país latino-americano, né, e, por isso, eu pensava que haveria uma proximidade, além de física, migratória, de turismo, etc., de pontos comuns de relação cultural, especialmente, né. Essa suposição, digamos, ela é contradita sempre no primeiro dia de sala de aula com os alunos, em que eu pergunto para eles o que vocês sabem sobre o Brasil, que língua se fala no Brasil, onde se fala português, que autores brasileiros vocês conhecem e que, para resumir, assim, se sabe muito pouco, né? Para não dizer nada, mas então essa ordem, né, do estereótipo, eu acho que eu me lembrava, inclusive, da apresentação que fizeram a Luma e a Adriana também, né? E como a Luma comentava sobre o contexto húngaro no ano passado e como, de alguma forma, isso se conecta também com o Chile, apesar dessa proximidade, né, inicial. Então, lá eu descobri, né, que os chilenos eles justificam um certo isolamento dos vizinhos, né, seja no que tange cultura, história, língua, pela Cordilheira dos Andes, né. Alguns deles vão dizer, outros vão dizer que é pelo Pinochet também, que de alguma forma impediu essas conversas, né. Mas eu entendi que era preciso, então, de alguma forma, cruzar também, né, o que seria essa presença dessa montanha que a gente vê de tantas partes da cidade também, no sentido de cruzar também em termos culturais, assim, né. Bom, então, o meu primeiro erro, e é importante a gente falar sobre eles também, né, foi na primeira disciplina de literatura, eu acho que é importante dizer, fazer uma voltinha, né, o leitorado no Chile, é o primeiro leitorado na Universidade do Chile, especificamente, e eu trabalho com literaturas, né, então, principalmente disciplinas eletivas de cultura brasileira. Então, nessa primeira disciplina que eu ofereci, eu propus uma disciplina relacionada com a literatura contemporânea e supondo um cânone compartilhado, né? Uma base, assim, alguma referência de alguns nomes, alguns autores com os quais a gente poderia dialogar. E essa base, então, que eu achava compartilhada, não existia, né? E, então, era preciso, então, readequar, né, esse curso especificamente, e também readequar a lógica de como eu estava pensando e propondo o meu trabalho nessa universidade, nesses cursos. Então, é preciso explicar, não sei, o extemporâneo de uma independência que não se torna uma república, por exemplo. É preciso explicar qualquer referência a orixás ou religiões de matriz africana, né? É preciso situar os povos indígenas do Brasil, sempre mostrar mapas. Então, uma coisa assim, realmente voltar, né? Quando fala de autor, mostrar onde está esse autor, que parte do Brasil. Então, coisas que eu realmente não imaginava, assim, que seria tanto do trabalho no caso do Chile, né? Era preciso também entender que, a princípio, eles imaginavam o Brasil como uma democracia racial, né, para logo, em seguida, tentar pensar o próprio mito dessa democracia, né. Então, esse é um pouco entender, né, um pouco esse contexto, para também aprender as formas de chegar a esses alunos, né. E, por exemplo, também, uma coisa que eu não imaginava, que falar sobre ditadura militar nesse contexto de um país que tem um trabalho de memória, por exemplo, também é um tabu e é uma dificuldade, né? E isso também foi uma das coisas que eu aprendi, então, com esses alunos. Quem sabe tudo que eu esteja dizendo seja um pouco óbvio para colegas de contextos, né, muito distantes, mas eu acho que, no caso chileno, quem sabe não fosse tão claro, né? Para mim, pelo menos, não era. Então, isso tem, de alguma forma, potencialidade e, por um lado, é um problema e, por um outro lado, tem uma potencialidade, né? Especialmente se a gente pensa o contexto de ensino de literatura no exterior. Porque se trata, então, de entender, né, qual é o lugar possível para um interesse de literatura, de cultura,
e, sobretudo, inventar um lugar nessa universidade, né? E isso é uma responsabilidade, né? Como é que a gente inventa esse lugar da literatura? Como é que a gente define um cânone, né? Como é que a gente se aproxima, então, dessa história? Então, pensando nisso, né, eu comecei a entender que nas disciplinas eu precisava apresentar, por um lado, né, um suposto cânone, de alguma forma, para pensar sobre intersexualidade, por exemplo, para fazer relações, mas também dizer o que pode ser esse cânone, de alguma forma, né? Então, nesse caso, é possível, então, pensar, né, com Castro Alves, já trazer Ana Maria Gonçalves, por exemplo, com Ana Cristina César, Angélica Freitas, com Caio Fernando Abreu, recuperar o Herbert Daniel, que várias vezes não é conhecido nem no contexto brasileiro, né, mas que, de alguma forma, ali eu posso também colocar. Junto com o Oswald de Andrade, também trazer a poesia do Denilson Baniwa, ou a Joseli Viana Batista. Então, essas possibilidades, de alguma forma, elas se apresentam também nesse espaço, né? E são decisões que me parece que são políticas e pedagógicas, né? E que se questionam, então, por que a gente pode simplesmente reproduzir o cânone nesse contexto, quando é possível inventar um espaço de diversidade, né, para as artes em língua portuguesa. Bom, então, nesse contexto especificamente, vocês podem imaginar que, se não tem nenhum conhecimento, né, sobre o Brasil, tampouco sobre os outros países, né, de língua oficial portuguesa. Então, nem ao menos se sabe onde se fala português, né? Então, nesse sentido também, é preciso, realmente, nesse caso de introdução a literaturas dos PALOP, por exemplo, uma introdução absoluta, né, a esses espaços, a esses autores, a essas referências. É preciso também, nesse caso, né, explicar não só quando se independizaram, a história de descolonização, etc., mas também explicar por que é tão difícil encontrar traduções desses livros, né? Por que é tão difícil? O que isso diz sobre o nosso mercado editorial? O que isso diz sobre a forma como circula livros, né? O que isso diz sobre por que, por onde, né, a gente pode acessar determinados livros? E isso fica também super claro quando a gente vai numa biblioteca ou numa livraria no Chile e pergunta se tem algum texto, né, disponível desses países, e basicamente não há. Então, nesse sentido, também é um trabalho que também se dá mesmo com alunos, porque as minhas disciplinas são todas dadas em espanhol, né? Mas eu preciso também, de alguma forma, introduzir eles à leitura em português, porque os textos não estão traduzidos, né? E também fazer um trabalho de tradução, né, com eles, nesse sentido, assim. E isso também é muito, muito interessante. Bom, eu vou avançar. Pensando, então, no que seriam essas limitações imediatas, né, eu também comecei a pensar sobre as necessidades de expandir os conhecimentos produzidos em sala de aula para um público também mais amplo, né? Especialmente expandir um tipo de conhecimento a essas literaturas. Ou seja, usar o espaço de sala de aula para gerar também materiais que pudessem se deslocar por outras mãos, né? Bom, então, eu queria comentar, no pouco tempo que eu tenho, quais foram essas estratégias, né? Bom, então, a primeira estratégia foi a seguinte. Quando eu fui fazer meu sanduíche nos Estados Unidos, tinha um professor lá que fazia, basicamente, que os alunos verificassem, né, quais são os verbetes relacionados à história do Brasil que não estavam disponíveis em inglês. E aí, os alunos tinham que montar esse verbete, né? Claro que isso, várias vezes, é só um trabalho de tradução, mas muitas vezes também é uma criação de um verbete, exatamente como tal, né? E isso funcionava super bem nesse contexto. Então, a primeira proposta da primeira disciplina que eu fiz foi que a gente fizesse um verbete na Wikipédia, né? Procurasse o que não tinha ainda e algum autor, enfim. Mas, como meus colegas latino-americanos aqui sabem, teve uma greve, né? E aí a gente não conseguiu avançar. Então, isso é muito comum, né, gente? Bom, mas essa é a primeira proposta, né? Depois, a segunda proposta foi numa disciplina de eletiva de cultura, no curso de estudos internacionais, em que eu pensei, bom, se eu fizesse um seminário sobre os países, os PALOP, né? Isso se perderia muito rápido, assim, ou seja, seria 20 minutos para dar conta de um país ou enfim, de muitas questões. Então, eu conversei com uma amiga que era especialista em literatura literatura africana, e ela me disse, Lua, aqui na escola, uma escola de ensino básico, a gente faz um mural no corredor, assim, né, um mural, e vai colocando aspectos ao longo do semestre. E aí eu pensei, bom, na universidade eu não posso fazer um mural, né, enfim, não dá.
apesar de ser uma universidade latino-americana. E aí eu falei, não, então vamos fazer um mural online. E aí o que a gente fez foi isso, a gente foi construindo murais, né, com os alunos, esse é o caso do Brasil, esse é o caso de Angola, e esse é o caso de Moçambique. Então, os alunos foram construindo ao longo de todo o semestre esses murais, né, em que eles iam colocando referências, textos, recuperando vídeos, que tinham a ver com o que a gente estava discutindo ao longo do semestre. Né. E um primeiro momento era, eles apresentavam essa preliminar do Padlet, né, e depois, ao final do semestre, eles entregavam uma nova versão aí já mais completa. Então, a gente ia preenchendo, vocês podem ver, esse de Moçambique era o mais completo, então eles dividiam em dados gerais, geografia, história, religião, literatura, arte, música, cinema, economia, política interna, relações Chile e Moçambique, enfim, eles iam também estabelecendo quais eram os critérios que eles queriam mover. Né? E também os outros alunos iam também acompanhando, e aí, quando a gente discutia algum tema que estava lá no Padlet, eles diziam, você viu, professora, eu também coloquei um vídeo sobre isso, que está no YouTube, vou trazer isso para a gente discutir. Então, a gente também foi aproveitando esse material que eles foram recolhendo ao longo do tempo. Né? E foi um trabalho super efetivo, e até agora eu ainda compartilho com as novas turmas o que eles fizeram. Né? E, bom, e aí, esse semestre, especificamente, tem outros 2 projetos que que eu estou testando. Na verdade, tudo teste, né, gente? Tudo teste para ver se funciona, enfim. E um desses exemplos veio, na verdade, com o Português pelo Mundo, né, que a gente ouviu no Conecta passado, que foi, então, lançar um podcast de cultura brasileira, nesse caso, bilíngue, espanhol-português, em que os nossos alunos, então, fazem os roteiros. Né? Não são 8 leitorados envolvidos, e os meus alunos ficaram responsáveis, então, por 3 episódios. O primeiro já saiu, escutem. E tem mais 2 para sair do Chile, e mais, acho que são 12 episódios, né, no total, dos outros contextos. Então, essa foi a outra estratégia que a gente está fazendo juntos. Né? E, por fim, bom, então, aí alguns dos temas escolhidos... Ai, pera. Já estou acabando. Então, os temas que eles escolheram para os podcasts eram artistas indígenas contemporâneos, a proposta de vídeo nas aldeias, a poesia de Júlia de Carvalho Hansen, exposições virtuais no Museu do Amanhã e a ficção científica e o movimento solar punk. Isso tinha a ver com o tema um pouco da disciplina que é sobre ecocrítica, né? E aí eles pesquisavam o que eles queriam falar sobre e a gente fazia os roteiros e acompanhava. Bom, e aí a última estratégia, então, é com uma turma também de estudos internacionais, em que eles basicamente vão fazer publicações no Instagram sobre os temas também que eles escolheram, que tem a ver também com as temáticas do curso. Né? E eu vou passar aqui bem rapidinho. Então, os temas são artistas indígenas do Brasil, cinema no Palop, representações da natureza nas artes e religiões de matrizes africanas. Então, eles vão começar a postar isso, estão no processo de postando. Esse é o caso de artistas indígenas, os cards que elas fizeram. Também vão fazer o texto de descrição, né? Esse no caso de religiões de matriz africana, está ainda em feitura, né? E esse no caso de representação da natureza, cinema brasileiro e cinema nos Palop. E é isso, gente. Desculpa passar um pouquinho do tempo.